Sicômoros, lembremos deles. Amós 7,14 e Lucas 19,4. O sicômoro de Zaqueu, podemos ler Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 19. Zaqueu era um homem cobrador de impostos, e ele foi impactado pelo poder de Jesus. Olha lá um sicômoro. Daqui a pouco você vai saber o discernimento técnico dessa árvore, o que é que ela produz, a região que ela existe, e a importância desta árvore na Bíblia. Sicômoro de Zaqueu, Lucas 19, a partir do versículo 1. Tendo Jesus a entrada em Jericó, ia passando, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Ele percebeu por onde Jesus ia passar, correu adiante, subiu naquela árvore para conseguir ver Jesus. E lá em Jericó existe um local que você visita, que tem um nome denominado Sicômoro de Zaqueu. E você faz a visita a este lugar e você conhece essa árvore de perto. Talvez não seja a mesma árvore que Zaqueu subiu, por causa do tempo, já são mais do que 2000 e tantos anos, mas um sicômoro está lá naquele local e tem vários sicômoros na região. Essa árvore ela é oriunda da África, ela tem muitas regiões da África e Oriente Médio. Ela não é uma árvore cultivada que você, como um fazendeiro, compra uma terra e planta quantos hectares você quiser. Ela é uma árvore nativa. Essa árvore ela produz figos. Não são os melhores figos que existem. Ela é da espécie de figueiras, mas ela produz um figo inferior. Você sabe que quando você compra no supermercado palmito, tem palmitos de boa qualidade e tem palmitos inferiores. E assim também pêssego, figos, tem figos de uma melhor qualidade e figos de uma qualidade inferior. E o sicômoro produz figo de uma qualidade inferior. Então não os melhores figos, mas a importância desta árvore. Esta árvore tem espinho, algumas têm, mas eu acredito que a de Zaqueu não tinha. A de Zaqueu ele não ia subir uma árvore coberta de espinhos, ele não era bobo, né? Então, uma árvore que também, algumas possuem espinhos, outras não. E essa figueira produz, e ela vai de 15 a 30 metros de altura, que ela pode crescer. Essa que você viu aí na imagem, é um sicômoro muito grande. E qual a importância? Em primeiro lugar, ver Jesus. Em Colossenses, abra em Colossenses, por favor. Colossenses, capítulo 3. No versículo 2, a Bíblia nos dá um conselho, uma direção, nos orienta. Do 2 até o 5, diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então preste atenção que a Bíblia nos orienta a pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. As coisas terrenas vão trazer o que sobre nós? Muita confusão, muita tristeza, muita labuta, muitas coisas assim que pode influenciar negativamente a tua vida, bastante. Se você ficar pensando só no noticiário do dia a dia, só nos problemas da sua família, só nos problemas da cidade, só nos problemas do planeta, você não vai ficar com a mente muito boa, porque é uma carga de problemas muito grande, que a Bíblia fala do Deus deste século. O Deus desse século, ele quer a destruição
de todos os seres humanos. Ele quer guerra, ele quer destruição, ele quer doenças, ele quer acidentes, ele quer tragédias. A Bíblia fala do Deus deste século, que é Satanás. E nós temos que vencer e pensar nas coisas do alto, as coisas de cima. Claro que você trabalha, você compra, você vende, você vive, você vai, você se hospeda, você vai em um hospital, você vai numa festa, e tudo isso são coisas terrenas. Mas o que Deus está nos orientando é pensar nas coisas do alto. Quando Zaqueu subiu naquela árvore para ver Jesus, porque do alto vem o nosso socorro, do alto vem pensamentos melhores, e ele subiu nessa árvore sicômoro, e você vai ver, por que ele escolheu o sicômoro? O sicômoro ia estar na Bíblia para nos trazer essa informação hoje. E Zaqueu, quando subiu naquela árvore, é como se fosse assim: eu não posso ver Jesus aqui, eu preciso me elevar, minha estatura física é baixa, eu preciso me elevar para ver esse homem. E muitas vezes a nossa estrutura psicológica ela é baixa. A nossa estrutura psicológica é guiada pelo Deus deste século quando nós não conhecemos Jesus. Nós temos pensamentos vãos, nós temos pensamentos errados de contenda, nós temos pensamentos de briga, de guerra, de confusão. E ninguém vai conseguir ver Jesus sem elevar os pensamentos, sem parar, refletir e pensar um pouco melhor. Para conseguir ver Deus na Bíblia, acreditar nesse Deus e seguir esse Deus e tomar a direção desse Deus em todo o rumo da tua vida. Então é necessário a gente pensar nas coisas do alto, e as coisas do alto não têm maiores informações delas do que a própria palavra de Deus, do que a própria Bíblia. Onde você lê a Bíblia, você vai ver o que esses homens, vamos ver agora sobre Amós, e vamos ver de um homem que era boeiro, um homem que não era assim um homem muito culto, mas a inteligência que ele tinha a serviço de Deus. E como ele profetizou em um tempo difícil que Israel estava vivendo. Aí nós voltamos para Israel. Então, nesse sicômoro aqui de Zaqueu, eu quero deixar para você isso, que ele era baixo, queria ver Jesus, precisou ficar alto fisicamente, mas que você fale para essa pessoa que está ao seu lado: nós precisamos nos elevar em altura espiritual, psicológica, para que nós possamos ver Deus e pensar nas coisas do alto. Amém. Agora preste atenção, o sicômoro de Amós. Você vai abrir lá em 2 Crônicas 26, eu vou relatar aqui alguma coisa, e nós vamos ver daqui a pouco no livro de Amós. Preste atenção, o sicômoro de Amós. Israel vivia um período de grande prosperidade material. O país estava próspero, o país estava muito abençoado. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres oprimidos. Esse tempo era o tempo da onde você está abrindo em 2 Crônicas. Era o tempo do rei, de 2 reis. Israel não era só Israel, Israel era dividido. Tinha Judá e tinha Israel. Tinha Uzias, que era rei de Judá, e Jeroboão, que era rei de Israel. 2 reis, e a nação era governada por dois reis. Depois unificou, Israel foi unificado, mas nesse tempo não era. Que ano era isso? Por volta de 793 e 753 antes de Cristo. Esse Uzias foi um grande rei. Depois ele cometeu uma bobagem, ficou leproso, mas ele foi um grande rei. Esse Uzias, na época de Uzias, o judiciário estava corrompido. Estava tendo muito problema do judiciário em Israel, como talvez hoje no nosso país, a gente lembra de certas coisas aqui no Brasil. Ele tinha vitórias militares muito grandes, porque esse homem tinha mais de 300 mil guerreiros ao lado dele. O exército. No governo de Uzias, nunca se inventou tanto naquela época máquinas de guerra. Israel, como eu já disse aqui, nesses dias, Israel tem 137 prêmios Nobel. A maior inteligência do mundo é de um judeu. 137. O Brasil tem 200 milhões de habitantes e não tem um prêmio Nobel. Nunca teve. Israel tem 6 milhões, quase 7 milhões que vive lá,
e 13 milhões que vivem em outros países, de judeus. São 20 milhões de judeus, com 137 prêmios Nobel. Você vê por que países inteiros, a ONU e muita gente fica tudo contra Israel. Porque ninguém entende como um paísinho do tamanho de Sergipe é uma potência mundial. Não tem explicação. Você chega lá, pisa lá, todo o asfalto do país é preparado para um avião decolar e pousar. Todas as estradas. O avião pousa e decola em qualquer lugar. Eles não ficam com os aviões de guerra deles nos aeroportos, porque foi assim que eles venceram na Guerra dos 6 Dias. Ele venceu a Jordânia, venceu outros países e tomou Israel de volta, Jerusalém de volta. Eles detonaram todos os aeroportos dos países e os países não puderam decolar com aviões. Como eles não puderam decolar, eles invadiram e tomaram e retomaram o que era deles, Israel. Então, eles, com essa estratégia de destruir um aeroporto, eles lá, os aviões de guerra são espalhados no país. Você está lá no Vale do Armagedon, você vê passar um avião a jato. Aquela zoada no vento e o avião some. Ele pousa e some. Todo o país tem um estoque de aviões e armas em todo o país debaixo da terra. Os aviões entram debaixo da terra e ninguém sabe onde está. Nesse tempo aqui, nós vamos ler agora em 2 Crônicas 26, já existia essas guerras, sempre existiu contra Israel, e existia, além dessas guerras, existia também este rei, Uzias, que fez grandes coisas em Israel. Deixa eu encontrar aqui, 2 Crônicas, capítulo 26. Uzias, rei de Judá. Olha o 1. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fizeram rei em lugar do seu pai, Amazias. Você está vendo? E Deus usava os jovens, muitos jovens. Davi foi rei com 16. Esse aqui foi rei com 16. Deus, ele não fica olhando, o cara tem que ter 40 anos para ter experiência. Quando Deus quer usar, ele usa com 15. Assumiu o reinado com 16. Às vezes na igreja o pessoal fala que fulano vai casar, mas vai casar tão cedo. Mas o camarada tem condição de ser um rei, porque não tem condição de ser um pai de família. Então Uzias com 16 anos. Agora veja o reinado desse homem. Veja o reinado dele. Aí, aqui tem muitas coisas, nós vamos ler a partir do 9. Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, o ângulo do muro, e as fortificou. Também edificou torres no deserto. Cavou muitos poços, porque tinha muito gado, nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros nos montes e nos campos férteis, pois era amigo da agricultura. Está vendo? Israel, até hoje, Israel não tem chuva, e os melhores pimentões, as melhores uvas, tudo do melhor é produzido lá em Israel. O pimentão eles exportam todo para a Europa, é um pimentão doce. Você chega lá e visita, eles criam lagosta no deserto. O resto da água que sobra da irrigação cria lagosta, porque o valor agregado da lagosta é caro. Então eles são amigos da agricultura. E esse homem aqui, nesse tempo, 700, quase 800 anos antes de Cristo, ele já desenvolveu a agricultura. Olha aqui no 11, tinha Uzias um exército de homens, destros nas armas, que saiu à guerra em tropas, segundo a lista feita do escrivão Jeiel, Maazéas, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos chefes de família, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens. Faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, até fundas para atirar pedras. Fez em Jerusalém máquinas inventadas por peritos, olha para aí,
para que fossem colocadas nas torres, nos cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Voou a sua fama até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou o quê? Poderoso. Depois aí ele errou e veio uma lepra sobre ele. É o mal do poder. Se tornou muito poderoso. Começou a trabalhar com 16 anos, começou a governar a nação com 16 anos. Aqui com a idade dele, talvez 30, estou poderoso. E aí ele errou. Ele quis queimar incenso, onde era o papel do sacerdote, ele queria queimar, e ele ficou leproso. Eu posso fazer tudo, eu sou o presidente, eu posso servir a Santa Ceia, eu posso ser pastor, eu posso ser tudo. Quando ele quis ser sacerdote, ele ficou leproso. Subiu para a cabeça. Então esse foi o mal de Uzias, mas nós não vamos entrar nessa situação. Então olha o que acontece. Tinha abundância de celeiros nesse tempo em Israel. Israel acreditava que Deus os abençoava por conta da expansão do comércio. O rei poderoso, o governo poderoso, nós somos abençoados por Deus porque nós somos ricos. Porque ninguém nos vence na guerra. Israel começou a pensar de maneira errada. Nunca meça a sua vida com Deus, porque Deus está te dando 4 carros, ar-condicionado numa igreja. Porque Deus está te dando relógio, porque Deus está te dando dinheiro na conta. A Bíblia diz que isso tudo Deus pode dar. Agora, se você colocar o coração nisso, você vai errar como Uzias errou. Aí a coisa foi tão séria que Deus levantou Amós. Aí entra Amós e entra a árvore, o sicômoro. Deus levanta um profeta nesse tempo de Uzias, para trazer uma mensagem para a igreja e trazer uma mensagem para Israel. É essa mensagem que nós vamos trazer ao teu coração agora. Então preste atenção que essa situação naquele tempo era o reinado de Uzias e de Jeroboão. Deus envia a Amós um boiadeiro e um cultivador de sicômoros. Hoje não é diferente. A ciência prospera, persegue aqueles que falam contra o pecado. Está assim ou não está? Vamos ler agora Amós. Vou dar um tempinho aí para você achar Amós. Profeta menor, lá no finalzinho do Antigo Testamento você vai achar. Acha Amós. Amós, capítulo 3. Vamos ver quem foi Amós e onde entra essa árvore e onde essa árvore tem a ver com a gente essa noite aqui. Presta atenção. Você vai colocar sua inteligência para funcionar. Amós, capítulo 3. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel. 3:1. Quem achou, diga amém. 3:1. Contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: olha que situação. Israel agora é um país, é uma nação. Israel vivia no Egito, escravo. Agora tem uma nação rica e poderosa. Agora está todo mundo rico. Uzias era o Donald Trump. Israel com máquinas de guerra, 300 mil soldados treinados. Mas Israel estava esquecendo de Deus. Israel estava esquecendo dos princípios, das raízes. Israel estava esquecendo de onde ele saiu. Quantos aqui faziam vigílias e não fazem mais? Quantos aqui faziam jejum e não jejuam mais? Quantos aqui oravam na igreja, vinham para aqui orar e não fazem mais isso? Porque está com um carro, porque está com a empresa, porque está com o comércio. Jovens que chegaram aqui que não tinham uma xícara para casar. Casaram, estão abençoados. Ainda hoje eu orientei um jovem aqui, uma jovem que querem casar, orientei. Eu digo, pelo que vocês têm, vocês dois têm, pode casar. Vocês não têm nada, pode casar. Eu já casei muito sem nada, dividindo a xícara para tomar café. Só que buscava Deus.
Então Israel esqueceu de Deus, Deus levantou esse profeta. Vamos ler mais um pouquinho, vamos adentrar mais a mensagem. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci, porquanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Epa! Deus falando para o povo. Eu não posso andar mais com vocês quando não estou de acordo com vocês. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Os únicos que Deus vem, e esse versículo não tem validade, é num casamento. Aí o Senhor entra com outro versículo por cima, que é até que a morte os separe. Um versículo anulou o outro, um versículo de Deus anulou outro versículo de Deus. Agora, amizades. Não está concordando, é melhor que separe as amizades. Dois sócios, não está concordando, vai matar um ao outro? Separa. Pai, mãe, irmãos, acabou. É melhor ter paz do que viver em confusão. Então Deus falou para eles: eu não posso andar mais com vocês porque eu não estou de acordo com vocês. E aí, querido, se separar de Deus é mortal. Vizinho com vizinho, não sei quem, não deve ser assim. Mas não é mortal. Separa um tempo, depois se entende, volta, pede perdão, fica tudo legal. Agora, separar de Deus é mortal. E Deus levantou o profeta, criador de boi, para falar para um rei que tinha 300 mil homens. O rei Uzias tinha 300 mil homens, tinha máquina de guerra, tinha tudo na mão dele. E o homem vem lá e é levantado por Deus para falar contra o rei, contra Israel. Se consertem, porque Deus não quer andar mais junto com vocês. Vocês estão medindo as coisas pelo patrimônio que eu dei a vocês. Vocês estão medindo as coisas pelo dinheiro que vocês têm na conta. A pessoa chega mendigo, prospera, Deus me deu tudo isso, foi Deus. Agora, e o coração está onde agora? Quando era mendigo, o coração estava com Jesus. Quando deixa de ser mendigo, o coração está onde agora? Está no limite do cartão de crédito. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará ele no covil a sua voz se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço sem terra se não houver laço contra ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta da cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal à cidade e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazer ouvir isto nos palácios, Deus falando para Amós, fazer ouvir isso nos palácios de Asdod, nos palácios da terra do Egito, e dizer: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede os grandes tumultos no meio dela e os oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo surgirá, cercará a tua terra, derrubará a tua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. Você conhecer a Bíblia profundamente, toda vez que Israel estava errado, viu uma nação invadir e tomava Israel. 17 vezes Jerusalém foi destruída. Vinha Egito, vinha Babilônia, vinha os filisteus. Por isso que Israel até hoje está lá, Palestina lá junto, lá dentro. Para que eles vivam em oração no muro das lamentações.
Para que eles vivem orando. Porque quando está tudo em paz, eu aprendi uma coisa na minha vida, está tudo em paz, eu vou para o monte. Tem gente que só vai orar quando tem alguém no hospital. É ou não é? Teve um acidente com a família lá em São Paulo. Bota a igreja para orar, pastor. Aí vem para a vigília. Aí vem para a oração. Depois que perdeu o emprego. Depois que o leite derramou. Está tudo em paz, você tem que ter uma sabedoria. A sabedoria de Deus é forte. Não adianta você ter dinheiro sem sabedoria. Não adianta você casar sem sabedoria. A sabedoria é a estrutura do crente. Não adianta ter filho sem sabedoria. Não adianta ser doutor sem sabedoria. Nada, nada, nada. Vai perder tudo. A sabedoria é algo que não se acha em cima da terra. A sabedoria está escondida como os diamantes, como o ouro. A sabedoria se conquista orando com o joelho no chão, se humilhando diante de Deus. Sabedoria. Então aí, veja, eu estou lendo isso aqui para você essa noite. Ó. Que versículo é esse? O 11. Assim o Senhor Deus, um inimigo surgirá. Cercará sua terra, derrubará sua fortaleza e os seus palácios serão saqueados. Se eu sei disso aqui, se eu sei que isso é possível, eu vou fazer o quê? Vou viver em oração. Isso é possível. Aqui o Senhor está falando contra a terra dele, contra o povo dele. Você é povo dele, é ou não é? Eu não sei se você tem dúvida. Você é dele. Deus aqui está dizendo que ia levantar um inimigo contra o povo dele, porque tinha deixado os caminhos dele. Andarão dois juntos que não concordem? É brincadeira. É Deus que tem que concordar comigo ou eu que tenho que concordar com Deus? A vida de crente hoje é fácil. Crente vai para a praia, crente vai para o shopping, crente viaja, agora a gente vai para Israel. É uma vida muito fácil. Não tem cristão sendo morto no Brasil. É muito fácil ser crente no Brasil. Só que você tem que viver no limite. Você tem que viver no limite. Eu vou orar. Por isso que eu fui para o monte ontem. Por isso que eu vou para o monte todo mês. Quantos pastores já foram comigo e deram tchau? Mas por que eu faço isso? Eu faço, você pensa que é porque eu gosto? Uma pessoa que disser eu amo subir o monte é mentirosa. Você volta com o joelho doendo, coxa doendo, perna doendo, braço doendo, coluna doendo. Você volta todo acabado. E dizer que isso é bom? Mentiroso. Eu vou porque Deus me disse, se você vier aqui uma vez por mês, eu vou fazer isso e isso da minha vida. Um dia eu revelo isso num livro, você vai ler. Talvez depois que eu morrer. Mas Deus me falou, claramente. Minha mulher estava andando na frente, uma das vezes que ela foi comigo, e ela olhou para trás, está falando com quem? E eu nem respondi a ela, porque Deus continuava falando. É poucas vezes que Deus fala desse jeito, naquela vez Deus falou. Eu só dizia amém, amém, Senhor, amém, Senhor, amém, Senhor. Se você vier uma vez por mês aqui em cima, nesse lugar, você vai ver o que eu vou fazer por você. Aí ele começou a dizer o que ia fazer. Tem coisa que já fez, tem coisa que ainda não fez. O que é que cabe a mim? Todo mês ir lá em cima. Eu me obrigo, isso é raiz. Isso é comer lagosta e um dia sentar com os filhos na mesa e dizer, vamos fritar um ovo. Seu pai comeu muito ovo com farinha. Eu estou dando lagosta a vocês, mas vamos comer um ovo aqui frito? Para a gente ver como é que estão os filhos, né? Para os filhos saberem de onde você veio. Então Deus quer, por intermédio da minha subida no monte, que Ele saiba de onde eu vim. Porque quando eu subi lá ameaçado de morte, endividado, eu só tinha para beber, nem água tinha, bebia lágrima. Então não é porque está tudo bem, como eu já ouvi de um grande pastor aqui em Feira, de vários pastores, meu tempo de monte acabou. Então, em nome do Senhor Jesus, preste atenção. Portanto, assim diz o Senhor Deus, um inimigo surgirá. Diga assim, está repreendido,
está amarrado, está acorrentado, em nome de Jesus. Tu pensa porque tu não vem numa vigília que eu oro para que isso aconteça com você? Deus me liga, vai dar trabalho para mim. Não pense você, porque você não faz vigília, você não vai para o monte, você não jejua, que eu vou ficar. Deus pega um por um. Deus me livre. Eu quero que você fique no seu edredom, no seu conforto, na sua vida boa, querido. Porque qualquer problema que tem na tua casa lá, você liga para mim. Vem problema para mim. Não estou amaldiçoando ninguém aqui, só estou alertando. Ah, meu casamento isso, meu casamento aquilo. Vou chegar junto, vou orar, vou estar com você. Mas não quero que dê nada errado na sua vida, amém? Eu oro para Deus abençoar a tua vida poderosamente. Eu prefiro estar orando do que estar acudindo. Se eu viver acudindo todo dia, de manhã, de tarde e de noite, 1.500 pessoas aqui, o resto das outras igrejas, eu tenho que fazer o quê? Eu não vou orar mais. Para mim, não tem telefonema seu, vai estar tudo bem na tua vida, graças a Deus. Você orando ou não orando. Agora, se você for inteligente, você desperta para esse título aqui que nós estamos falando hoje, em nome de Jesus. Olha aqui agora, o 4, 12 a 13, 4, 12 a 13. Portanto, assim diz, assim te farei, ó Israel. Porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. É Ele o que forma os montes, cria o vento, declara ao homem qual é o seu pensamento, e que faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu. Amém? Quando alguma coisa acontece na vida do Filho de Deus, é para ter um encontro com Deus. Porque às vezes está tudo bem, aí a pessoa nunca tem um encontro. Mas quando acontece alguma coisa, vai ter um encontro com Deus, porque vai buscar Deus. Então, Deus está preparando o povo para ter um encontro com Ele. Deus quer ouvir sua oração como filho, Ele é pai. Um pai não quer ouvir de um filho uma filha mímica. O que é que você quer, menino? O que é que você quer, menino? Fala, rapaz. Ninguém tem a obrigação de viver por mímica. Deus quer que você fale. Pai, eu quero uma bicicleta. Eu quero uma bicicleta. E só se fala na oração. Deus quer ouvir tua voz. Ele é pai, Ele quer ouvir tua voz. Você tem que ter essa intimidade com Deus. Eu vou orar, eu vou falar com Deus, e Deus vai me dar essa bicicleta. Você está entendendo? Não é porque tu está precisando de uma bicicleta que Deus tem a obrigação de lhe dar. Por que não vem buscar? Por que não se humilha? Por que não ora? Olha outro texto aqui, 5:4. Assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Agora, vamos agora para o sicômoro. Depois a gente vai para Amós 8. É uma espécie de figueira que produz figos de qualidade inferior, já falei isso. Cresce até 20 metros de altura, cultivado no Oriente Médio e em alguns lugares da África. Preste atenção, esse sicômoro, ele dá um fruto, que é um figo inferior. Esse Amós fazia isso. O sicômoro produz o figo ele só tem uma saída para ele crescer e amadurecer. Eita, só tem uma saída: pegar um objeto cortante e cortar o fruto. Corta o fruto, faz um talhozinho no fruto, para ele amadurecer, ficar doce, ser vendido, ser comestível. Se deixar sem fazer a incisão nele, ele fica pequenininho, verde, não serve para nada. As moscas vêm, põem os ovos e os filhotes vão sair de dentro dele, apodrece. A produção do figo nessa árvore só vai acontecer se tiver intervenção humana. Um corte no fruto para amadurecer. Como dá esse processo de amadurecimento nesse fruto? O risco ou furo provoca um acentuado na emanação do gás etileno, que provoca o crescimento. 3 a 8 vezes o fruto vai crescer, o fazendeiro vai ganhar. Vai ficar gostoso esse figo que você compra aí no supermercado.
tem que fazer uma incisão nele. Se não fizer incisão, não vai prestar esse fruto. Vai ser um fruto verde ou podre por moscas. É o que Deus quer fazer na vida do povo dele. É o que Deus usou Amós para falar para Israel. A palavra de Deus não é como uma espada de 2 gumes, que ela entra, opera lá dentro, para que a pessoa se converta. Esse fruto, por isso que Zaqueu subiu essa árvore, e por isso que Amós era cultivador de frutos, sicômoro, e boieiro, ficar lá com os bois. Ele está na roça e está sabendo das histórias de Israel, dos palácios. Está sabendo o que estava acontecendo com os sacerdotes corrompidos. Estava sabendo o que estava acontecendo com Uzias. Estava sabendo o que estava acontecendo na sociedade jurídica, corrupção, tudo que era lado, porque Israel estava com armamento de guerra, Israel estava poderoso. Amós está lá na fazenda dele, pobrezinho, coitado, cultivando. E Amós está lá fazendo incisão. E Deus disse para ele: do jeito que tu faz incisão nesses frutos, eu preciso fazer uma incisão cirúrgica e pontual no meio do meu povo. O figo, ele fica duro e verde. Deus diz o quê? Que rejeita o coração duro. Nós temos que abrir o coração para Deus trabalhar. Você tem que abrir o coração para Deus trabalhar. Você tem que abrir as suas opiniões, que são fortalecidas como concreto, pela sua história de vida. Você já tem uma opinião formada. E vai agora o Senhor Jesus entrar na tua vida para formar opinião dentro de você, que é Romanos 12:2, renovação da vossa mente. Muitos se convertem, deixam de fumar, deixam de beber, deixam a prostituição, deixam o adultério, deixam a mentira, mas a mente ainda é como antigamente. Precisa ter uma renovação da mente. Precisa dizer: Deus, faça a tua vontade em mim. Seja feita a tua vontade em mim. Você só vai ser feliz quando você fizer essa oração diante de Deus e aceitar a vontade de Deus. Aí vai vir uma felicidade muito grande dentro de você, que é o plano A. O plano A, o plano que Deus tinha na tua vida desde que Ele te formou no ventre. O plano A. A gente fica fugindo para o B, para o C, para o D, para o E, para o F. E por isso essa insatisfação na humanidade, e por isso essa tristeza, quanta ciência, quanta riqueza, e quantos seres humanos no suicídio, quantos seres humanos desejando o pior para o outro, quantos seres humanos destruídos e destruindo pessoas. Porque é uma insatisfação que eclode, uma insatisfação dentro de cada um, que tem que ser descontada nos outros. Por isso que você vê, você mesmo, você tem que se analisar. O que foi que essa pessoa te fez? Nada. E de repente você já não gosta dela. Não vamos falar só exemplo dos outros, vamos falar exemplo nosso. E que se você não tiver um controle, você vai viver assim. Você que tem que se cuidar, você que tem que vigiar e dizer: isso está errado em mim, eu não posso ser assim, só porque eu olhei para aquela pessoa e já não gosto dela. É uma insatisfação dentro de cada um. E o Senhor, Ele quer entrar para fazer essa cirurgia dentro de você. Uma cirurgia boa. A ostra só vira pérola depois que é ferida. Tem um ferimento na ostra, ela começa a endurecer e vira aquela pérola que as mulheres compram, um colar de pérolas. Que é uma fortuna. O figo precisa dessa incisão para ele crescer de 3 a 8 vezes, amadurecer e ficar gostoso. Senão ele fica pequeno, ele vai cair pequeno, ou uma mosca vai pousar nele e colocar filhos ali dentro, e ele vai apodrecer. Quando você está orando, você sente Deus fazendo isso em você.
Por isso a necessidade de orar. Você sente Deus transformando você por dentro. É como se o próprio médico, você está orando em nome de Jesus, e ele começa a transformar seus pensamentos, a transformar teu coração, a tirar o que é de ruim e deixar o que é de bom dentro de você. Amém, igreja? Amém. Essa incisão vai ser boa para você. Esse espaço que você vai dar a Deus vai ser bom para você. Você não pode dizer a Jesus: Jesus, eu só quero um emprego, Jesus, só quero o meu casamento. Isso é muito pouco. Jesus quer trabalhar a sua vida por inteiro. É um check-up que Deus quer fazer. Você vê um presidente da república, vai lá no Sírio-Libanês em São Paulo fazer um check-up. Todo ano esses presidentes vão lá. Às vezes não tem nada. Aí faz uma bateria. Jesus quer fazer uma bateria de exames em você. Examinar a tua vida, incidir dentro de você, entrar dentro de você, tirar o que é ruim, tirar o que lhe atrapalha. Deus não faz mal a ninguém, igreja. Meu Deus, não tenha medo de Deus, não tenha receio de Deus, se abra para Ele, abra o teu coração para Ele, se entregue a Ele. Tem jeito. Deixa Deus mover o teu coração, deixa Ele entrar, deixa Ele fazer essa incisão. Sem a perfuração do figo, o fruto acontece duas coisas: não cresce e continua duro, ou é estragado por vespas, parasitas. Amós, você está em Amós, no capítulo 8, não, no 7, perdão, aí vizinho, 7, 14. Respondeu Amós a Amazias: eu não era profeta nem filho de profeta, 7,14, mas boeiro e cultivador de quê? Olha aí, sicômoros, que é o nome dessa mensagem hoje. Cultivador de sicômoros e boeiro, tomava conta de boi. Os ricos estavam lá nos palácios, Uzias estava lá no palácio, o exército estava lá treinando, Israel estava vencendo tudo. E ele lá, e aí chamaram a atenção dele. Olha o 15. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Queriam calar a boca de Amós. Aqui você não profetiza, aqui você não fala, nós estamos bem. Nós somos ricos e poderosos, nós estamos bem. Cala-te, profeta, boiadeiro. Quem é você para falar a casa de Israel? Quem é você para falar com a gente? Cala-te. Você é um ignorante, rapaz. Deus usa muitas pessoas assim. Davi, nem o pai acreditava em Davi, o rei Davi. Quando Samuel chegou para ungir rei a Davi, cadê seus filhos? Ele não chamou Davi. Chamou os filhos que eram deste de guerra, malhado, forte, chamou todos. Davi era pequenininho, baixinho, coitado. E venceu Golias, e venceu os exércitos. Porque Deus, quando quer, é assim. O Senhor falou para Samuel: não é nenhum desses. Chama o teu outro filho. Não, meu outro filho, um menino, está lá com as ovelhas, lá no curral. Chama. Quando chamou, jogou o óleo na cabeça de Davi. Os primeiros inimigos que Davi teve foram os irmãos dele. Quem não queria ser rei de Israel? O mais fraco, Davi, e se tornou o grande rei Davi. Porque ele não dependia dele, da estrutura física, ele dependia exclusivamente do Senhor. Se você depender de Deus poderosamente, Deus vai te honrar de hoje em diante. Às vezes você diz assim: a minha honra total já veio, já sou o homem mais honrado de feira, sou um homem maravilhoso. Tem muita coisa para Deus fazer na tua vida. Deus quer te honrar de maneira poderosa, muito mais do que você está pensando. A Bíblia não diz que os nossos pensamentos são pequenos, os pensamentos de Deus são maiores? Os meus pensamentos, os vossos pensamentos nunca pode chegar diante do pensamento de Deus. O pensamento de Deus é grande e poderoso. Então esse homem aqui, portanto assim diz o Senhor: tua mulher, olha o 17, se Amós não fizesse o que Deus queria, tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, tua terra será repartida a cordel, tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra.
Não tinha jeito, ele tinha que entregar, ele tinha que dizer, fazer todo o discurso. No 8, capítulo 11, vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Olha, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Andarão errantes de mar a mar, de norte até oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Você já pensou? Desmaiar de sede. Outro dia eu estava aqui, uma pessoa chegou e disse, não, eu estou com um parente lá no médico. Eu digo, tem o quê? Não tem nada, só está desmaiando. E o médico faz o exame e não acha nada. Está no trabalho, desmaia, está não sei aonde desmaia, está não sei aonde desmaia, está não sei aonde desmaia. Pressão boa, corpo bom, saúde boa, exames bons. O médico não tem o que fazer, manda para casa, desmaia. O que é que essa pessoa está precisando? Palavra de Deus, está com sede de Deus, não está achando. Esse desmaio só resolve com Bíblia, com oração, com palavra, a pessoa abrir o coração para Deus. Não tem jeito. Aí a pessoa vai se converter, vai apresentar e vai ficar alegre, esse desmaio vai parar. Quem crê nisso? Olha o que diz a Bíblia, desmaiarão de sede, mas essa sede aqui é fome e sede de ouvir as palavras de Deus. Vai chegar esse tempo? Vai. Ah, se vai. E que Deus continue mantendo alguns que são de Deus, para que esteja portas abertas para as pessoas entrarem. Que exista igrejas de Deus, para as pessoas entrarem e entender a palavra de Deus, receber a palavra de Deus e ver que tem homem de Deus na terra. Porque em muitos lugares a Bíblia está dizendo que vão procurar e não vão achar. Não vão achar. Porque assim como existe adultério de homem e mulher, existe adultério da palavra de Deus. E a pessoa entrar num lugar que a palavra é adulterada, ela não acha. Você está entendendo? E as pessoas pensam que é a palavra de Deus e não é. A mesma Bíblia, mas pregada de outro jeito. Não existe o joio e o trigo? O trigo e o joio, tu bota de junto, é igual. A semente é que é diferente. A semente do trigo é branca, a semente do joio é preta. A diferença quando eles vão colher lá em Israel é que quando dá o vento na época da colheita, o trigo dobra, o joio. Aí o agricultor sabe, aqui é joio. Lembra do bode e da ovelha? O bode, ele não é inquieto. A ovelha vai para o matadouro calada. Em nome de Jesus. Então diga assim, ó, sicômoro. Diga assim, eu não posso esquecer do sicômoro. Ele dá um fruto que, se não fizer uma incisão, ele não presta para nada. Ele cai duro, ou fica podre por causa da mosca. Aí o Senhor diz o quê? Não endureçais os vossos corações. Amém, gente?